Olha, esta semana começou com uma data que merece aí toda a nossa atenção. O Dia Mundial da Água, comemorado ontem, 22 de março. A Aliança pela Água lançou uma cartilha com dicas para enfrentar a crise no abastecimento. Ontem, o secretário de Recursos Hídricos, Benedito Braga, falou que o risco de racionamento drástico está cada vez mais distante, mas ainda não está descartado. Até porque a situação dos reservatórios continua crítica. Para falar mais sobre o assunto, a gente está recebendo hoje aqui o professor Pedro Luiz Cortes. Ele é geólogo, especialista em recursos hídricos e professor da USP. Pedro, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você esteve aqui com a gente no início do ano. Isso. E trazia aí uma expectativa preocupante de que o Cantareira, o principal reservatório, secasse até o meio do ano. Exatamente. Você continua com essa visão? Veja, a nossa situação é mais preocupante do que era no mesmo período do ano passado. No ano passado, em março, a gente tinha um volume positivo em torno de 14% e hoje o volume negativo, o volume real mesmo, né, porque a gente está usando ainda o volume morto, gira em torno de 15%. Ou seja, nós temos uma situação muito menos favorável comparativamente àquela que nós tínhamos em março ou abril do ano passado. E mesmo tendo, né, alguns períodos de chuva mais intensa, isso não foi suficiente para uma recomposição do Cantareira ou do Alto Tietê. E nós entramos agora num período de estiagem a partir de abril, mesmo que tenha ainda uma chuva ainda mais intensa no início de abril, isso não vai ser suficiente para recompor, né, o nível do reservatório, então a gente entra com uma quantidade de água menor do que a gente tinha no ano passado. E a cada ano, normalmente, o reservatório ele desce 30% no período de estiagem e depois, no verão seguinte, ele se recompõe. Então, se a gente considerar o volume morto 1, o 2 e o 3, né, nós temos algo em torno de 28% de água disponível para enfrentar o próximo período de estiagem, o que pode não ser suficiente. Então, você acha que é cedo ainda para o secretário ter dito ontem que está descartado a possibilidade do rodízio? Veja, eu entendo a posição do Benedito Braga, né, no sentido de manter o discurso do governo do Estado, que é de negar a existência de qualquer, ou a possibilidade de qualquer medida mais drástica, mas efetivamente isso não está descartado. O limite era março, né? O governo tem dito que até o final de março ia dizer aí efetivamente se ia ter rodízio ou não. Na verdade, já tem, né? Várias pessoas já estão sofrendo. É uma discussão semântica, né? Exatamente. Eu vou colocar aqui na tela, pedir para colocar aí a cartilha que a Aliança pela Água, que é uma ONG, lançou ontem. Vamos colocar alguns trechos. Ela tem 7 capítulos. Olha, a água, Manual de Sobrevivência para a Crise, que são 7 capítulos, são 30 e poucas páginas, dizendo aí por que está faltando água, fatores que provocaram essa situação, dando dicas de como a gente deve se preparar para uma situação de emergência. Está bem interessante esse trabalho deles. Olha aí, ó, as regras básicas, evitar o consumo quando for possível, reutilizar a água, que é uma questão que até a Câmara já entrou e já aprovou projetos aí, Sim, estimulando as pessoas, os postos de gasolina, os condomínios a reutilizarem água. Eu queria te perguntar o seguinte, a população está fazendo a parte dela? A população está fazendo, está buscando alternativas, né? O que eu tenho ouvido é que em alguns condomínios o empenho não tem sido tão grande por parte de alguns moradores, tendo em vista que a conta é comum. Então, principalmente nos condomínios, as pessoas precisam se empenhar um pouco mais, né? Aqueles que ainda não aderiram a essa ideia, mas a população realmente tem feito a sua parte. Esse tipo de material que vocês divulgaram é muito importante, tá? Mas poderia estar sendo divulgado também pelo governo do Estado. Então, cabe às organizações não governamentais suprir esse papel que o Estado poderia estar exercendo. A Billings, estava na polêmica se usa, se não usa mais água do que já é usado. Qual é a sua avaliação? Então, o uso dela foi temporariamente descartado, né? Eles estão em busca aí de alguma solução técnica melhor, porque existia efetivamente o risco da poluição da Billings se estender para os outros mananciais que passassem a utilizar a água da Billings ou de maneira mais intensa, ou aqueles que ainda não utilizavam, como o Alto Tietê, passar a utilizar. Então, essa situação já foi temporariamente descartada, porque realmente havia esse risco, né? É um manancial que não foi cuidado devidamente, está extremamente poluído por esgoto doméstico, esgoto industrial, né? E o uso dessa água poderia realmente ser um problema. Vou te convidar para ir com a gente lá na nossa redação, porque a Luane Belli tem detalhes sobre a previsão do tempo e também sobre os mananciais, os reservatórios. A região sul foi a que mais recebeu água da chuva aí durante o verão, né, Luana? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. É isso mesmo. O verão que terminou agora na sexta-feira foi, de acordo com o CGE, o segundo mais chuvoso dos últimos 15 anos. E a Zona Sul foi sim a que mais acumulou água dessas chuvas. E é por isso que a empresa Guarapiranga, que hoje é a principal fonte de abastecimento da capital, está com 83,8%, ou seja, foi a mais beneficiada. A Cantareira também recebeu mais chuva do que o esperado para o mês e hoje está em 13,3%. A
expectativa para o outono é de chuva dentro da média, mas nesses 2 últimos anos choveu menos do que o esperado. Hoje na capital tem chance pequena de chuva à tarde e a máxima fica nos 23 graus. O dia será de chuva em todo o litoral paulista. No leste, chove agora à tarde. Nas outras áreas do estado, tem chance de pancadas de chuva ao longo do dia. A máxima é de 23 graus em Bauru e de 20 em Sorocaba. Amanhã o dia começa com um pouco mais de frio, com temperaturas aí de 16 graus. E ao longo do dia a máxima não deve passar dos 25 graus. E não tem previsão de chuva, viu, Márcia? Obrigada, Luana. Boa semana para você. Te espero amanhã, então. Até amanhã. Sem previsão de chuva, Pedro, a ordem é realmente economizar. Continuar economizando, porque nossa situação é pior do que a que nós tínhamos no ano passado, na mesma época. Gente, conversei com o Pedro Luiz Cortes, professor. Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Sempre convidado. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Boa tarde, boa semana.